Pastora Luciene. Deixa Deus te usar. Isso é verdade. Aplauda a Deus pela vida dela. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Quem vai sair daqui com a vitória, deu glória para Deus. Eu quero te lembrar que a tua adoração é individual. Não importa como você entrou aqui, eu tenho certeza que Ele te trouxe com um propósito. E eu tenho mais certeza ainda que Ele vai te entregar aquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Queridos, podem se assentar só um pouquinho? Eu estava ali e o Senhor falou assim comigo: filha, a minha igreja precisa de milagres. A minha igreja precisa de ver os sinais. E nos últimos tempos eu tenho feito. E eu quero te dizer que só podemos contemplar quando exercemos a nossa fé. Infelizmente, existem coisas que dependem também de nós. Depende da tua pequena fé, sim. Feche os teus olhos só um pouquinho. Eu sinto que está iniciando, fazendo essa oração. Deus, em nome de Cristo Jesus, queremos te louvar, Senhor, pelo teu Espírito que trouxe nesta noite a tua igreja para estar te buscando, te adorando, mesmo em meio, Senhor, à diversidade, mesmo em meio à tristeza. Eu quero pedir ao teu Espírito, Pai, abre o nosso coração, nosso entendimento, para ouvir e entender a tua voz. Nesta noite, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fala segundo a necessidade de cada um que está neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, a igreja diga amém. Amém. Pastor, no momento que você estava iniciando, Senhor, me lembraram do texto onde Davi deixou o seu luto para adorar o Senhor. Aleluia. Ele sabe como você está, e verdadeiramente, como está na palavra de Deus, o Senhor aceitou a sua adoração, porque não tem como o Espírito de Deus rejeitar essa adoração nessa dimensão. É fácil adorarmos a Deus quando tudo vai bem, mas quando estamos em luto, queridos, não é fácil. Mas o Espírito Santo está nos observando. Olha para o teu irmão e diga: se ele te observa. Eu costumo dizer que ele te observa não é quando tudo vai bem, não. É quando tudo vai de mal a pior. É que ele está de olho em você, vendo a sua reação, vendo como você tem se comportado, em quem você tem confiado e buscado. Isso é o que Deus nesta noite manda te dizer. Ele está de olho em você. Amém. Eu gostaria de louvar o menino. Eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração, porque hoje vai ser noite de cura. Hoje você vai sair daqui fortificado com a tua fé inabalável. Aleluia, amém. Oh, aleluia, Jesus. Se você precisa de um milagre, eu quero que você adore por mim. Coloque a mão no coração e feche seus olhos. Não precisa nem você cantar. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. E Ele está aqui. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que
Aleluia. Irmã Janete, existem coisas que só o Senhor faz. E Ele manda te dizer, tão somente Ele observa a tua confiança nele, cantarai do teu Deus. E Ele te diz que vai fazer sim o impossível, aquilo que humanamente falando não pode ser feito. Ele diz que aí é onde Ele entra. E Ele manda te dizer, é aquilo que tu colocou aí no teu coração e falou com o Senhor, é esse milagre que eu preciso, Senhor. Ele manda te dizer que sim, Ele está te ouvindo e Ele vai realizar. E tu experimentarás do impossível do teu Deus. E Ele manda te dizer, antes que termine este ano, Ele diz que tu verás como Ele vai fazer. Chorrecanto. É tremendo quando colocamos diante de Deus e cegamente debaixo que confiamos no que Ele vai fazer. Isso se chama fé. É o firme fundamento daquilo que ainda não se viu. E a certeza, convicção que o Senhor é o Deus que cura, é o Senhor que salva, é médico sobre os médicos, é o Deus que transforma a vida. E Ele manda dizer nesta noite para a igreja. Eu ali no altar o Senhor falava, filha, eu te quero hoje como profeta. Tu vai profetizar sobre a minha igreja. Rei de canto. E o Senhor me fazia ver muitos aqui angustiados, tristes, abatidos. E nesta noite Ele manda te dizer que tu vais sair daqui diferente. Não se pode com o meu jeito de falar, não parece quebrado assim, não, sabe? Mas é porque se você sentisse um pouquinho do que eu estou sentindo, você não ficava de boca fechada, você começava a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu vais ter para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido na minha vida. Missionários, no momento de cada rei, que você entrar, o Senhor falava assim, diga para minha filha, que eu mudo situações. E eu não sei o que tu espera de Deus, mas Ele diz assim, olha, não te abatas, não deixe que tua alma te abatas, faça como Davi fizera, questionou com ele mesmo e declarou para sua alma, o meu Redentor vive e Ele cumprirá as promessas sobre a minha vida. Tu falara para Deus, Deus está demorando, quanto tempo mais? O Senhor fala assim, não olhe para o tempo, olhe para Ele que te prometeu. Recantou de praçu. Às vezes achamos que já está demorando demais. É verdade. Às vezes achamos que não temos tempo. Ei, eu quero te dizer que o dono da tua vida é que faz o teu tempo. Mas pastora, quando eu chegar nessa idade, eu vou estar fraquinha, já aconteceu muitas coisas, eu não vou poder experimentar. Vai sim. Porque quando chegar a tua promessa, vai se renovar dentro de você uma força tremenda, que você não vai ter para saber de onde, mas vai vir do teu Deus. Recanto. E você vai ter o mesmo vigor desde o dia que o Senhor te prometera aquilo que você está esperando. Amém, queridos? Dá para entender, amém? Amém. A igreja está aqui. Glória a Deus. Eu sinto que hoje será uma noite diferente, mas precisamos ler a palavra. E o que o Senhor colocou em meu coração, eu meditando hoje, tive grandes batalhas espirituais, mas eu tive entendimento, porque sempre quando se é para trazer a palavra não é fácil. É verdade. E o nosso aniversário, ele sabe que quando o crente se reúne, Deus sempre faz alguma coisa. Ele sabe que quando o crente se volta para buscar a Deus, Deus sempre atende alguma coisa. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Oh, aleluia. A temperatura subiu para mim. Aleluia. Olha só. E eu buscando de Deus, o Senhor falava, filha, fale no encontro comigo. O Evangelho de Lucas, o capítulo 19. Olha aí. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Um texto bastante conhecido, porém a palavra do Senhor sempre se renova, amém? Verdade, aleluia. Livro
Aleluia. Sabe aquela sensação, queridos, de que Deus quer fazer coisas tremendas, pastor? É verdade, Jesus. Aleluia. E Ele vai fazer. Amém, Jesus. Independente de qualquer coisa. É verdade, Jesus. Lucas capítulo 19, quem encontrou, dê um glória para Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, escola bíblica ou estudo com o pastor. Aleluia. A partir do verso 1, vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim: estando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, repita comigo, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Repita comigo, a multidão. Por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém, Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Se a gente por um instante, você não paga nada para dar glória nem aleluia. Amém? E eu costumo dizer que para experimentarmos o nosso milagre até sozinho, no secreto com Deus, Deus faz. Então não se importe com quem está do teu lado, nem à tua frente, não. Se você sentir vontade de dar glória, pode dar, porque é para Ele. Amém, queridos? Queridos, estou meditando na sua palavra, buscando, orando, falando com Deus. E Ele falara comigo: filha, fala de um encontro. E assim, em nossas vidas, há diversos encontros marcantes. Encontros com amigos que há muitos tempos não vemos, encontros com parentes, encontros com familiares, encontros com pessoas de Deus, com profetas de Deus. São encontros marcantes que você leva em sua memória por muitos e muito tempo. Mas porém existe um encontro que, além de ser marcante, é transformador. O encontro que muda a história de alguém. E quando eu volto e leio esse texto, especificamente esse texto não, em toda a Bíblia, podemos contemplar vários encontros. Encontros de transformações, encontros de mudanças de nome, encontros de mudança de identidade, encontros de mudança de nações. Podemos ver vários tipos de encontros. É verdade. Porém, no Novo Testamento, queridos, podemos ver algumas trajetórias de Jesus, podemos ver pregações de Jesus, podemos ver ensinamentos de Cristo, podemos ver milagres realizados pelo nome do Senhor. Mas nesse texto, o que me chama a atenção foi esse grande encontro transformador. E por isso tem um tema para essa mensagem: transpondo as barreiras para alcançarmos o milagre. Repita comigo: transpondo as barreiras para alcançarmos o milagre. Repita mais uma vez: transpondo as barreiras para alcançarmos o milagre. Mais uma vez, para você não esquecer: transpondo as barreiras para alcançarmos o milagre. Olha
Por isso que eu mando que você repita. Porque eu quero que você saia daqui com a palavra que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Amém, queridos? Transpondo as barreiras. Transpondo as barreiras. Pastora, mas eu já tive esse encontro. Mas eu quero te dizer que cada dia precisamos vencer obstáculos. Precisamos vencer gigantes. Amém, queridos? Transpondo as barreiras para alcançarmos o milagre. Em primeiro lugar, olha só a barreira que precisamos transpor. A nossa própria natureza. Isso é forte. O verso 2, a parte C, a última partezinha, diz que ele, eu pedi para vocês repetir, ele é rico. Aleluia. Olha só, a Bíblia não descreve o caráter de Zaqueu. A Bíblia não fala de alguns detalhes sobre a vida dele. Porém, existia grandes barreiras para Zaqueu vencer. E uma das barreiras, uma não, vou falar duas. Simplesmente, ele era muito rico. Pessoas que alcançam poderes, pessoas que alcançam algum bem, acham que já está tudo bem. Já se sente satisfeito. Zaqueu não precisava de outros milagres. A Bíblia não diz que tinha um enfermo que tinha endemoniado na sua casa, na sua família. A Bíblia não fala que ele precisava de outro grande milagre, não. A Bíblia fala que ele precisava de um encontro verdadeiro com o seu mestre, com o seu Senhor. Aleluia. E a primeira barreira que Zaqueu precisou vencer foi o próprio eu. É verdade. O seu orgulho em saber quem ele era. Eu imagino, queridos, alguém que tem um poder executivo alto, alguém que tenha muito conhecimento e seja muito conhecido, trazendo lá para a nossa nação. Eu tenho assim como um secretário, porque a Bíblia nos diz que ele era chefe de um grupo de coletores de impostos. Ele não era especificamente um, mas ele era muito maior, ele estava acima. Ele era chefe dos coletores de impostos daquele lugar. Ele tinha poder executivo, ele era alguém conhecido na sociedade. Mesmo sendo baixinho, ele era conhecido. Agora imagino eu, alguém com essa autonomia, sair correndo no meio da rua para subir numa árvore. Humanamente falando, isso se chama humilhação. Ele reconheceu que ele precisava fazer algo para ver o seu Senhor. Aleluia. Ele reconheceu que precisava fazer algo para ir ao encontro de Jesus. E o que o doutor Sérgio fala, que essa vontade dele não era uma simples curiosidade como Herodes. Não era simplesmente incredulidade. Vou ver para crer. Não. Era como a sede daquele cego Bartimeu, de ver a Jesus. Aleluia. Oh, e ele simplesmente insistia. Recantou. Aleluia, Deus. E creio eu que ele procurava em seu coração: o que eu farei para ir ver a este homem? E ele não mentiu. E nessa atitude, olha só, como as nossas atitudes influenciam como a gente tem demonstrado para o mundo, para a sociedade que somos, como Igreja de Cristo. E a atitude de Zaqueu demonstrou que ele começou a vencer dentro dele. Ele era quem ele era, porém ele não se importou. E olha que o Espírito Santo está me trazendo aqui: existem crentes que têm vergonha até mesmo de dizer que é crente. Tem vergonha até mesmo de dizer que é crente pentecostal. E esse homem não se envergonhou. Ele venceu o seu orgulho. Ah, pastora, mas eu não sou riquíssima. Eu não tenho tanta autonomia na sociedade. Eu não sou tão conhecida. Eu ainda estou até no anonimato. Ei, você não está no anonimato para Deus. Você está sendo visto por Ele. E é nas mínimas coisas que você precisa demonstrar quem você é e o que Ele é para você.
homem, queridos, foi marcante. Alguns falam que ele era ladrão, cobrador de impostos, geralmente fazia defraudação, né, pastor? Porém, segundo alguns estudiosos, diz que ele não fazia isso. Segundo o que ele falou para Jesus. Ele falou, Senhor, e eu vou dizer quem era Zaqueu. Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Com essa atitude, ele falou, Senhor, o Senhor é mais importante para a minha vida. O dinheiro não é tudo na minha vida. E ele vai mais adiante e fala, se, olha só, no nosso linguajar, esse se é porventura. Se eu defraudei, eu restituirei 4 vezes. Isso nos mostra que ele era conhecedor da palavra, porque está em Êxodo capítulo 22, o verso 1, fala sobre a lei daquele que furta, que ele tem que devolver 4 vezes mais aquele que for pego. Meu Deus. E o próprio Jesus diz quem ele é. Tu és filho de Abraão. Aqui não era uma pessoa qualquer. Era sobre um judeu que estava perdido no meio de causa, no meio do mundo, e ele de causa foi encontrado pelo Senhor. Às vezes a gente acha que foi ele que encontrou a Jesus, mas Jesus que o encontrou. E Jesus fala, sei aquele que estava perdido, porque eu vim para esses também. E quando ele fala que ele era filho de Abraão, está dizendo que ele também era filho da promessa. Ele era descendente da promessa. E havia uma necessidade de ter este encontro. E às vezes simplesmente não valorizamos tanto. Jesus. Não damos tanta ênfase ao encontro. Porque no decorrer da caminhada cristã surgem diversas barreiras. Surgem diversas dificuldades. E a gente não percebe que aquele que proporciona é o mesmo que vai nos dar vitória. É o mesmo que está conosco nos dando força. É o mesmo que restaura o teu vigor, o teu ânimo. É o mesmo que te entende. A pastora, mas ninguém me entende. Eu quero te dizer que basta ele te entender. Oh, aleluia. Amém, queridos? Amém. Quantos estão entendendo? Dê glória para Deus. Oh, e às vezes precisamos vencer o nosso próprio eu. Pastor, como é isso? Existe um negócio chamado axiologia. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que Deus deve fazer assim. Essa noite está mandando eu te dizer, queridos. Não queira achar. Simplesmente obedeça a Ele. Porque Ele sabe o que é de melhor. E Ele sabe a medida que Ele pode te entregar. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão aqui. Tem promessa de Deus? Eu quero te dizer que você está sendo preparado para receber essa promessa. Eu quero te dizer que você está sendo moldado para quando ela chegar na tua vida, venha ser bênção para você e para os seus. Porque às vezes não conseguimos entender essa dimensão. Só questionamos, Deus, por que, Senhor? Entra e sai de uma prova e entra em outra. Um vento passa, chega outro. Existem pessoas aqui nessa condição. E eu quero te lembrar, queridos, você está simplesmente sendo preparado. Pastor, é difícil eu achar que eu estou sendo... A Bíblia nos diz que quando Deus está moldando, recantou, o teu caráter, a tua personalidade, está forjando você. Não é fácil, dói muito, mas Ele quer que nesta noite a igreja entenda que Ele faz simplesmente porque o que Ele tem para a tua vida é bem maior do que aquilo que tu precisa ou acha que precisa. Obrigado. E nessa noite, missionário, o Senhor manda te dizer que continua marchando, continua caminhando. Você diz, Senhor, tem momentos que é mais leve, mas tem momentos que está tão pesado, tão difícil. Mas o Senhor manda te dizer que é recanto. Simplesmente eu te vejo como um vaso sendo moldado.
moldado, não. E eu quero te dar um conselho, é melhor ser tratado por Deus. E voltando para o texto, para o encontro que provoca transformações. Mas pastor, essa palavra hoje, eu pensava que era outra palavra. Eu quero te dizer, a transformação, para você primeiro ser preparado para receber a tua vitória. Porque eu não vou te enganar, falar assim, que do jeito que você está, ou na hora que você quer, é que Deus vai fazer. Isso não é verdade. Não é na tua hora, não é no teu tempo. Não é no momento que você acha que você já não aguenta mais. Eu quero te dizer que Deus, Ele renova as tuas forças. Simplesmente precisamos entender em quem temos confiado. Mais uma vez Deus manda te lembrar. Confia simplesmente nele. Aleluia. Porque o homem pode te decepcionar. O homem pode te trair. Mas ele jamais fará isso contigo. Ele vela pela sua palavra. E as promessas de Deus para a tua vida, querido, elas irão se cumprir. Eu não vou dizer que você não vai morrer, não. Porque se você não quiser que ela se cumpra, ela não cumprirá. Eu costumo dizer, pastor, em todas as minhas pregações, quem pode impedir a tua bênção e a tua vitória não é Satanás. Não é o teu parente, o teu amigo, o inimigo, aquele que se levanta contra a tua vida, aquele que fala de você, aquele que olha diferente para você, aquele que te rejeita. Não, é você mesmo. É verdade. Simplesmente você mesmo é quem pode impedir o agir de Deus na tua vida. Feche os teus olhos só um pouquinho. Meu Deus. O meu Deus manda dizer para a igreja, Ele é a tua força. Ele é quem te sustenta. Aleluia. No instante que você fala, Senhor, as minhas forças se acabaram, Ele manda te dizer que Ele te renova. Porque o que Ele tem entregado da rei, para te entregar é coisa grande. É simplesmente aperfeiçoamento, é entendimento de quem é Deus, é sabedoria daquilo que Ele quer que você faça para o reino do Senhor. Abra os olhos e olhe para mim. Aleluia, Deus. Existem esses momentos. Glória a Deus. Todo ser humano cristão passa por momentos difíceis. Eu já ouvi um pregador falando assim que crente que não passa por prova tem alguma coisa errada. É verdade. Está com defeito. Mas eu quero te dizer e te lembrar mais uma vez. É verdade. Você está sendo preparado. Pastora, por que a senhora fala? Porque eu sinto de repetir isso toda hora. Você está sendo preparado. Você está sendo preparado por Deus. Você está sendo preparado para receber aquilo que decanta, rei, aquilo que Deus escreveu para a tua vida. Oh, aleluia. Humanamente falando, até nós mesmos esquecemos. Senhor, está tão longe que eu até esqueci. Ele manda te lembrar que Ele não esquece de nenhuma vírgula daquilo que Ele te falou. Existem pedras como o louvor que nós louvamos, que vêm em nossas vidas para tentar, ofuscar, ou matar, ou impedir o ressuscitamento daquilo que Deus tem para ti. E eu quero que nesta noite você saia daqui com esta palavra no teu coração. É difícil, mas Deus pode. Aleluia. É impossível, mas Deus pode. Mas pastora, se eu não estiver preparado, Ele não vai te entregar, infelizmente. Eu costumo comparar com uma mãe que tem crianças pequenas. Existem objetos dentro de casa que ela não permite a criança pegar, porque sabe que eles vão se machucar. Existem coisas que pedimos a Deus. Senhor, eu quero, e ainda faz bico. Eu só faço isso se tu me dá isso. Simplesmente Ele não te dá, porque Ele sabe que você vai se machucar. Recanto de caçuca. E existem momentos
Talvez você não lembre, mas a desobediência e insistência naquilo que ainda não está no tempo. Lembro-me de um testemunho de um jovem pregador que orava e pedia ao Senhor a sua Rebeca, a sua esposa. Chorava pedindo a Deus: Deus, eu estou na missão, eu não posso andar só, eu tenho que ter a minha companhia. O Senhor falava assim: eu estou preparando a tua Rebeca. E ele insistia, eu quero. Em um dos congressos, ele pregando com uma igreja, no meio de uma multidão, ele avistou uma pessoa, e no mesmo instante o Espírito Santo falou a ela: a sua Rebeca. E ele deu um jeitinho no final do culto de aproximar-se em uma cidade estranha, em um lugar distante. Não tinha como ela também sentir aquilo, e ele não pediu para que Deus tocasse. Quando ele se aproximou dela, ele viu ela na cadeira de rodas. Ela sofreu algo e que estava paralisada da cintura para baixo. Ele teve um impacto. Meu Deus, tu me falaram que era uma pessoa que queria caminhar comigo, não uma pessoa limitada. Porque para os olhos humanos, alguém que tem um tipo de deficiência limitada. E ele tentou lutar com ele mesmo. Creio eu que ele pensava assim: não, mas isso aí vai ser impossível. E ele se aproximou dela da mesma maneira, o Espírito Santo confirmando a ela. E ele se aproximou e compartilhou com ela. E ela se alegrou, falou: vamos orar. Orar, e Deus confirmou. E eles se casaram. Com 2 anos de casados, Deus deu a cura para ela. E o Senhor falou neste culto, que seria o dia do teu primeiro encontro com ela e que eu te entregaria. O que eu entendo com isso, queridos? Ele passou por um processo que ele não precisava ter passado. Deus falou para ele que naquele dia, que seria o dia que ele iria conhecê-lo, o dia da cura daquela jovem. E há um grande risco quando a gente insiste muito em algo com Deus. E eu gostaria que você entendesse e começasse a buscar de Deus: Deus, eu quero simplesmente o teu tempo, a tua hora, a tua vontade. A minha mensagem só iria estar sobre a empresa de encontros. Porém, o Senhor está levando em outra dimensão. Eu quero te dizer que você não precisa passar por situações que não deve passar, mas simplesmente obedeça a voz do teu Deus. Mas eu pedi oração e Deus falou que iria fazer, que iria quebrar a lei, me prometeu. Eu quero te dizer que Deus faz isso conosco. Mas a maneira de esperarmos o tempo de Deus está com nós. De que maneira será que você tem esperado o que Deus te prometeu? Lembro-me de Caleb, quando chegou o momento da conquista, o momento que ele foi conquistar a sua terra prometida. Ele declarou e falou: eu ainda estou com o mesmo vigor e a mesma força. Eu vou até lá e vou tomar posse do que é meu. Nisso ele já tinha 85 anos. E ele disse que há 45 anos atrás, a mesma força, o mesmo vigor. Creio eu que não só fisicamente, talvez fisicamente, mas principalmente na confiança em Deus. Aleluia. Porque quando ele trouxe a resposta da terra prometida, ele não olhou para o obstáculo, ele não olhou para o gigante, ele olhou para a promessa. E maior do que a tua prova, do que a tua luta, é a tua promessa. Maior do que a dor que você passa, é a tua promessa. Deixa e vem para a súbia. Pastor, e quando Deus não promete, e eu oro e não acontece nada, eu quero te dizer que Ele também te observa. Verdade, Deus, aleluia.
depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Outra grande barreira que Zaqueu teve que ultrapassar, além do próprio eu dele, foi a multidão. Eu não sei qual tem sido a tua multidão. Olhe só para mim. Talvez uma pessoa se torne como a multidão. Talvez duas pessoas se tornem em uma multidão. Pastora, isso é forte. É. Porque às vezes, querido, uma pessoa tenta impedir de você ir ao encontro daquele que tem o teu milagre. De você ir ao encontro do teu milagre. Temos uma terrível mania de observar opiniões das pessoas em relação ao nosso comportamento com Deus. Eu costumo dizer que crente tem que ser louco. Então, por isso que eu falei, não olhe para o teu irmão do teu lado como você está adorando, se ele critica, ou se ele acha que está bonito, está feio, não. Você tem que agradar a Deus. E temos essa mania de ouvir e olhar. Se fulano falar que eu estou indo demais para a igreja, se fulano disser que eu estou buscando demais, que eu oro muito e nada acontece, a zombaria dele Deus somente está vendo. Por isso que eu te disse desde o início, o teu milagre depende de você e da tua atitude. Depende da tua reação. E Zaqueu afirma a multidão, ele não se importou com a multidão. Ele buscou uma estratégia. Feche os seus olhos, eu quero que você hoje saia daqui com estratégias vindas de Deus para o teu coração. Ele buscou uma estratégia para ter aquele encontro com o Senhor. Ele sabia que era impossível, ele não tinha como ver, nem como atravessar, porque era uma multidão de incrédulos, multidão de seguidores, multidão de pessoas, e existem incrédulos que querem fazer você parar. E Deus nessa noite vai te dizer que nem todos precisam crer no teu milagre. Sorrirei para a súbia. Você não precisa andar segundo o que os outros creem, não. É aquilo que Deus te prometeu, a direção que Ele está te dando. Continua firme, porque tu ainda não viu, mas tu verás o sinal de Deus. Olha para mim. Ali naquela multidão de incrédulos, tinha pessoas em busca de milagres, tinha curiosos. E o que eu trago para as nossas vidas, existem pessoas assim, que aparecem em nosso meio, em nossa história. Mas, pastora, por que Deus permite? Ele permite porque Ele está te moldando. E quando você fala, Senhor, eu confio em Ti, pode saber, tu vai ser provado. Senhor, eu tenho fé. E o Senhor está te observando e te olhando, é desse jeito que tu tem fé. Se eu peço para tu levantar de nada da casa, Deus está falando neste lugar. Se eu peço para você descer as madrugadas, você pede para a sua pensa assim, é sacrifício para quê? Eu quero te
quem tem promessa de Deus, que eu vi que todos levantaram as mãos, eu quero te dizer, confia, Verônica, confia. Não faça assim com as tuas mãos, as duas, feche ela bem fechada. Deus nessa noite está falando assim, não abra mão daquilo que Ele já te entregou, porque já é teu. Chorei de canto, não abra mão, rei de praçuca, aí de canta, rei, Senhor vai fazer, Ele manda te dizer, para você não abrir mão, porque tu verás de praçuca, e de canta, rei, e não está longe, está bem pertinho. Aleluia. Eu não sei se você queria desistir de algo, Ele te diz assim, não desista. Não desista. Porque quem te deu foi Ele. É Ele quem capacita. É Ele quem dá força para suportar. E sabedoria. E eu acho lindo que Deus fala assim, a sabedoria do Senhor. E a mulher sabe edifica. Rei, chora. E Ele manda dizer assim para a senhora, Ele tem ouvido sim as tuas orações. Ele tem visitado os teus sim. E Ele diz, não te preocupes com aquela, porque recantou. Já está escrito na palma da mão do teu Deus. A rei de Passuca, o que vai acontecer. Ele quer tão somente que a senhora confie. Continue depositando e confiando. Continue chorando, porque Ele te diz que tu colherás. Aleluia. E a senhora fala assim, Deus, será que eu ainda vou ver essas promessas? Ele te diz, vem, pastor, Ele é o dono do tempo. E tu verás o que Ele te prometeu, sim. Senhor, eu já estou velho. Ele diz, não, filha, tu verás e se cumprirá de que tu sei, pastor, que ela mais se ausente dos teus. Assim manda dizer Deus para ti. Aleluia. Olha para mim, Provérbios 13:12 diz assim, que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas quando ela chega é árvore de vida. E Deus diz que você vai experimentar assim. Aleluia. Eu nem vou dizer que Deus fala contigo, né? Aleluia. Eu nem vou dizer o que Ele fala para você. Chorei de cantar. Aleluia, Deus. Chorei de praçuca. Que a transformação virá assim. Recantou de cantar. E Ele te diz tão somente, rei de praçuca. Deixa Ele fazer a forma dele. Porque tu não vais ver praçuca passar pelo que tu não precisa passar. Assim manda Deus te falar nesta noite. Às vezes, infelizmente, temos a intenção de manipular Deus. Falar, Deus, isso. Dar desculpas para Deus também. Moisés deu, não adiantou nada. Não adiantou nada. E Ele nesta noite fala assim com a igreja do Senhor, a noiva que espera Cristo. Então somente tenha cautela. Tenha cuidado, porque você está sendo preparado para a tua vitória. Cíntia, Deus me mostra você cantando o hino da vitória. Cíntia? Renato. Não. Aline. Me desculpe que às vezes eu troco. Porque são todas lindas. Aleluia. Renata, Aline, Cíntia. Amém, filha? Pastor, o que é isso? Eu creio que durante ainda esta semana você vai receber algo da parte de Deus. Aleluia. Você crê? Eu creio. Porque eu vejo muito perto você cantando. Aleluia. Não que você só canta quando Deus dá. Mas é um cântico diferente. Aleluia. É um cântico de gratidão. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de pedir a igreja a ficar um pouquinho de pé. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Olha só. Eu não sei qual a multidão. Eu não sei o que você precisa vencer. Mas o que eu sei e tenho certeza, por Ele ter te trazido aqui
está contigo. Amém. Amém. Ele está contigo. Obrigado. Amém. E para as nossas vidas, não importa aquilo que Deus tem para fazer, o que Ele vai fazer. Simplesmente só ter sido escolhidos por Ele já é um grande privilégio. Simplesmente por termos a consciência, recantar. Deus manda te dizer, tu tens consciência do tamanho do teu Deus? Recantou, né, pastor? Simplesmente só em ter consciência de quem você é e o que você tem assumir na presença de Deus. Ele manda te dizer mais uma vez nesta noite: exerça simplesmente essa confiança e a tua fé no teu Deus. Rinha para súbia. Existem pessoas pedindo coisas que Deus já decretou e já liberou. E Ele não me mostra quem, mas Ele diz que já liberou para a tua vida. Meu Deus. E às vezes é forte isso aqui que eu estou sentindo. É muito forte. Você está pedindo a mesma coisa e sendo que Deus já te entregou. E eu quero te dizer, querido, creia tão somente. Feche os teus olhos. Creia tão somente que Ele é o autor da tua história. Ele escreve a tua história aos anos. Ele escreve vírgula por vírgula. E Ele manda dizer, que hoje Ele escreve uma nova etapa, um novo episódio. E Ele manda te dizer assim: tu vai também experimentar. Tu falou no teu coração, Deus e eu vou experimentar. Ele diz: sim, filha, não tem postura, não te preocupes, porque já está sendo tudo preparado. E uma das coisas que nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus é a preocupação e incredulidade, é a inquietude da alma. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Nesta noite eu tenho certeza que Deus vai acalmar a tua alma. Ele vai dizer assim para ti, dentro de você: filha, tão somente continua na espera e na confiança, porque para alguns eu já até mesmo entreguei, eu já até mesmo